Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o documentário original Untold, Jack Paul, o Garoto Problema. Esse é um documentário que faz parte de uma série de documentários da Netflix que tem como objetivo explorar, contar a história de grandes personalidades do mundo esportivo. E agora a Netflix estreia o volume 3 numa nova série de documentários, começando com Jake Paul, perdão, o Garoto Problema. Antes de continuar a falar sobre esse documentário, chegam mais, curta esse vídeo, assine o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. É um conteúdo independente que eu já faço há um tempo e com a sua ajuda vamos continuar crescendo a cada dia mais. Bem, sem mais enrolação, Untold, Jake Paul, Garoto Problema, conta a história do pugilista Jake Paul, mas antes dele chegar nos holofotes. Ele sempre esteve nos holofotes, ele sempre foi um garoto problema, e o documentário busca passar uma pincelada sobre uma história vasta desse jovem pugilista que fez sucesso no mundo do boxe, trazendo, ressurgindo o boxe, incomodando muita gente, inclusive ele brigou contra o Anderson Silva. Caramba! Bem, inclusive antes de falar mesmo sobre esse documentário, é algo que eu achei bem interessante, pois eu tô acompanhando um pouco de TV aberta e eu vi que parece que alguns influenciadores digitais estão partindo para esse mundo do boxe, ou de MMA, de luta, artes marciais, enfim. Eu vi algumas pessoas, acho que o Anderson Nunes chegou a lutar. Teve o Popó também. Parece que também teve o influenciador que foi o primeiro vencedor do Big Brother Brasil, o Kleber Bambam, entre outras pessoas lutando. E é bacana ver essa questão de como os influenciadores estão indo para esse mundo do boxe. Mas vamos falar sobre o Jake Paul, porque eu acho que é bem mais abrangente. Eu não cheguei a ver histórias dos influenciadores digitais aqui do Brasil. O foco é Jake Paul, o garoto problema. O jovem começou há muito tempo atrás, junto com seu irmão, o Logan. Os dois, eles acabaram abrindo, fazendo vários vídeos caseiros, vídeos dos dois se divertindo, brincando, zoando. Antes mesmo do YouTube ser YouTube, eles entraram no YouTube, acabaram crescendo, começaram a ganhar dinheiro, fizeram sucesso. Eu acho que os dois largaram, ou só o Jake que largou os estudos, foi para foi para Hollywood, foi para o centro, enfim, foram para uma comunidade de influenciadores e acabaram ganhando muito dinheiro, fazendo sucesso, entrou na Disney. Jake foi um ator da Disney, causou muito problema, saiu da Disney, foi quase cancelado, ganhando milhões, causando, brigando com seu irmão. Os dois que eram amigos, que eram juntos no mesmo canal, acabaram criando os canais separados, partindo para ofensas, humilhando um ou outro, querendo se dar melhor que o outro, causando com a polícia pegando arma, enfim, causou a beça. O filme ele passa por todos esses acontecimentos do Jake e do Logan, chegam a citar também o passado perturbador dos dois, a relação deles com o pai, que possivelmente o pai ele abusou dos filhos em questão de bater, de ser muito rígido. O pai ele chega a falar mesmo, ele chega a ser ofensivo nas falas dele no próprio documentário, então já dá para acreditar que pode ter um pouco de fundo de verdade dentro do passado dos filhos com o pai. Ele chega a falar se uma senhora, uma velhinha estiver sendo agredida em um bar, você prefere basicamente um militante para ficar falando, ele chega a ser ofensivo nessa hora, uma pessoa que é militante para ficar falando, ou você quer alguém como o Dick Paul que vai e dê porrada na cara dessa pessoa? Então você já consegue sentir um pouco da vibe do pai. Mas o documentário passa também um pouco sobre esse passado perturbador, a relação do pai junto com os filhos, nessa possibilidade dele ser agressivo com eles, mas ele falar, o pai falar que não foi agressivo,
um pouco dessa rincha, também passa por essa pincelada, mas o objetivo é contar um pouco dessa história, desse todo esse passado desse personagem que acabou entrando depois de ser cancelado, vamos dizer assim, depois de passar por diversos perrengues, quase perder a grana, acabou indo para o mundo do esporte, para o boxe. Na época que o boxe estava em baixa, que estava tendo uma queda, em que estava praticamente morrendo. Muitas das pessoas estavam falando que o boxe estava morrendo devido à variedade de lutas e até mesmo a forma como outras lutas estavam chamando a atenção. Não sei se é UFC, MMA, eu não vou saber falar porque eu não consumo esse conteúdo. Mas basicamente na época em que esses outros esportes estavam em alta, o boxe estava em baixa, estavam perdendo relevância, importância e até mesmo perdendo a atenção do público em geral. E chega de que pô, numa época em que os influenciadores estavam lutando contra outros influenciadores e ele acaba aceitando o desafio, os dois irmãos vão para a luta, um acaba vencendo, Jake vence, Logan infelizmente acaba perdendo, algo que impacta, mas faz com que Jake vá e se concentre, lutando a cada vez mais, só que isso acaba incomodando o grande chefão do próprio mundo do boxe, os jornalistas, pois afinal de contas, Jake não é um lutador, ele não é um pugilista, ele é um influenciador. E isso acabou, a personalidade do Jake acabou provocando todo mundo, trazendo uma repulsa dos outros com a presença do Jake no mundo do boxe, na luta do boxe. Mas Jake sempre provocando, sempre provocativo, lutando, treinando com sangue nos olhos, ele meio que buscou, vamos dizer assim, uma própria redenção nesse mundo, utilizando a sua expertise, pois ele era um influenciador digital, ele chamou a atenção, ele ganhou muito dinheiro, promoveu muito a sua carreira como um influenciador digital e ele utilizou essa sua sabedoria para o mundo do boxe, sendo muito provocativo, sendo o vilão, pois vamos dizer assim, que ele basicamente encontrou o seu lugar. Como ele provocava, ele zoava muito como na internet, fazendo algazarra, colocou a casa dele, pegou fogo, vários móveis pegando fogo, piscina pegando fogo, passando com moto no bairro onde era super tranquilo, causou a beça e ele se tornou o vilão no mundo do entretenimento, na internet. Isso foi péssimo para a carreira dele, quase faliu ele, mas ele utilizou toda essa expertise para o mundo do boxe, pois ser vilão na luta é bom, dá dinheiro, chama atenção, e ele acabou encontrando o seu nicho, encontrando o seu espaço, o seu lugar de direito, algo que ele gosta de fazer, que é provocar os outros lutadores, provocar o público e ganhar muito dinheiro, promovendo as próprias lutas, promovendo o próprio trabalho no mundo do boxe. Algo que incomodou os grandões, incomodou os lutadores, incomodou os comentaristas, o chefão do boxe, que eu acho que é Cavendish, tem o nome lá do carinha responsável por isso, mas ele lutou contra influenciadores e sempre avançando, sempre crescendo um certo nível. Como parece filme, mas sim, acontece tudo isso. Ele luta, depois de lutar com influenciadores, ele buscou lutar contra profissionais, entrando de cabeça no mundo profissional. Ele também chega a lutar até com o próprio Anderson Silva. Todo mundo, mesmo lutando, mesmo vencendo, ele continuou provando, continuou vencendo, 6 rounds a 0, algo que mesmo assim as pessoas não acreditavam nele, as pessoas incomodavam, os pugilistas, os comentaristas, todo mundo incomodava com a presença dele e ele nem aí. Ele terminou um pouco na base pela pressão, mas ele encarava de frente, demonstrou quem ele é e para que ele veio, até que de fato ele faz a luta grandona com o pugilista de todos os tempos, o maior pugilista da atualidade, vamos dizer assim, não sei se é todos os tempos, mas da atualidade, algo que era o maior desafio, é o ápice da carreira dele, depois de ter enfrentado o próprio Anderson Silva, e ele
E o fim, né, como todo mundo do esporte já sabe, foi um fim ruim, perdeu, infelizmente perdeu, mas ele conseguiu demonstrar de que ele encara de frente e não foi por nocaute, foi por pontos. Ele conseguiu sobreviver ao grande campeão, então é um cara que conseguiu mostrar para o que veio como lutador, como pugilista, como o próprio promotor. Ele se vendeu muito bem, conseguiu se tornar um grande vilão, vilão não, mas um anti-herói dentro do meio do meio do boxe, trazendo a atenção do público, fazendo muito dinheiro. Afinal de contas, ele acabou ressurgindo, fez com que o boxe ressurgisse, ganhasse relevância, faturasse milhões, vendeu milhões de pay-per-view, algo que é importante, faz muito dinheiro. Acho que a venda da própria luta, da exibição da luta, algo que não tinha acontecido até então. Então ele provou tanto no ringue como também fora, trazendo as atenções. E acho que é algo bacana que mostra até um pouco do próprio meio de tentar corrigir um pouco, ou de tentar melhorar um pouco da sua imagem depois de todas as besteiras que ele fez na sua adolescência. É também tentar instaurar um sindicato dos lutadores para evitar que haja um próprio abuso dos lutadores menores, dos lutadores que estão iniciando, já que de fato isso acontece. Mas é algo que ainda não teve a vitória, ainda não foi concretizado, mas é uma das lutas dele, e ele tá basicamente, esse documentário busca mostrar um pouco dessa redenção. É óbvio que é complicado essa questão de influenciadores, pois se você ganha muito dinheiro e você é jovem, você não é todo mundo que consegue ter uma mente capaz de entender. Você está no centro das atenções, você ser falado por todo mundo, ter pessoas gostando de você, tendo pessoas falando mal de você, tendo todo mundo olhando para você, e até mesmo amigos, pessoas dizendo ser amigas, e você se provando, querendo chamar mais atenção, querendo ganhar mais dinheiro. Então, de fato, é muito complicado quando tudo isso acontece quando você é jovem. E é isso que aconteceu na vida dos dois. Eles causaram a beça. Ele entrou para a Disney, mas depois ele foi demitido devido a tudo que ele tinha feito. Teve problemas, acho que a polícia entrou na casa dele, pegou algumas armas de fogo, provocou demais, quase faliu, mas agora está buscando a redenção nesse mundo esportivo. Provou para o que veio, demonstrou que ele é capaz, é, ressurgiu, fez o boxe retornar à sua relevância. Enfim, tudo isso, o garoto problema, nesse documentário Jake Paul, o garoto problema. É bem bacana. Gostei, curti, acho que é inspirador, acho que é aquele negócio de dar uma segunda chance e um pouco de aprendizado, mas é muito mais questão de acompanhar, compreender a história um pouco mais de dentro e do que ele está tentando fazer no mundo esportivo e de tudo que ele já passou em toda a sua vida. É fácil você julgar apenas quando você já viu o resultado sem acompanhar todo o processo, né? É bem complicado. E esse documentário busca mostrar um pouco da complexidade que é o Jake Paul, o garoto problema. O garoto problema é que garoto? Algo que desde o passado, antes mesmo quando ele era criança, questão do pai, até mesmo essa relação dele com seu irmão, os dois brigando bastante por relevância, por ser o maioral, né, até mesmo envolver a namorada no meio de todo o processo, mas agora os dois unidos juntos, né, o irmão dele ali como um melhor amigo, como conselheiro, como coluna para o trabalho do Jake. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, deixe aqui nos comentários se você gostou ou não desse documentário, e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.